Olá pessoal, sejam super bem-vindas a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre toque e depressão, porque existe uma grande confusão, né? Muita gente não sabe se é possível ter os dois transtornos ao mesmo tempo, o que é do toque, o que é da depressão, então eu vou esclarecer um pouquinho mais no vídeo de hoje. Primeira coisa, em relação ao toque, vou ser bem objetiva, tá? Não precisa pular essa parte. No toque, o que a gente tem? A presença de obsessões e ou compulsões. As obsessões são pensamentos, imagens que são indesejados, intrusivos, recorrentes, que ficam martelando na tua cabeça e despertam em você ansiedade ou desconforto. Isso é a primeira parte. Devido a essa ansiedade e ao desconforto, vocês se sentem compelidos, obrigados a realizarem algumas compulsões, que são aqueles rituais compulsivos, aqueles comportamentos repetitivos que vocês fazem com o objetivo de tentar reduzir aquela ansiedade, que na verdade vocês acham que estão evitando alguma tragédia, estão tentando garantir que nada de ruim vai acontecer e etc. E tudo aquilo que o toque diz pra vocês. Dentro do toque a gente tem diferentes tipos, tá? A gente tem o toque religioso, tem toque sexual, toque de organização, toque de contaminação, toque de acumulação, toque de relacionamento, toque supersticioso, toque de suicídio, dúvidas obsessivas das mais generalizadas, é o que a gente tem no toque, então são vários tipos, não tô citando aqui todos. Então, isso é do toque, um caráter muito obsessivo no sentido de repetitivo e invasivo, indesejado. E aí depois eu faço a diferença ali para depressão. E, de maneira geral, é isso que a gente vai ter no toque, tá? É um sofrimento justamente por conta desses pensamentos e por conta da prisão que é ter que ficar fazendo as compulsões, aqueles comportamentos repetitivos. Tá, o que a gente tem na depressão? Da mesma forma que a gente tem os transtornos obsessivo-compulsivos e os relacionados, outros transtornos que casam dentro da caixinha do toque, da família do toque, na depressão a gente também tem isso. A gente tem vários transtornos depressivos, não é só a depressão. Mas eu vou falar daquela que é mais popularmente conhecida, que é a depressão, mas que o nome é transtorno depressivo maior, tá? Esse é o nome que a gente utiliza ali. Então, a primeira pergunta que muitos de vocês podem se fazer, é possível ter os dois transtornos ao mesmo tempo? É possível. Isso a gente chama de comorbidade, é quando eu tenho dois transtornos, né? Um transtorno e outro ao mesmo tempo. Então, no mínimo ali, dois transtornos correndo ali em paralelo. Então, por exemplo, eu tenho toque e tenho transtorno de ansiedade generalizada ao mesmo tempo. Eu tenho toque e tenho fobia social, transtorno de ansiedade social. Ou eu posso ter toque e depressão ao mesmo tempo, tá? Alguns transtornos na psiquiatria não podem acontecer ao mesmo tempo, ou eu tenho um ou eu tenho outro, e outros sim, podem. Então, por exemplo, muitos de vocês no toque acham que são psicopatas. O psicopata nada mais é que o transtorno de personalidade antissocial. Não, vocês não são isso. Na verdade, vocês têm toque, ainda que o toque queira confundir vocês. O que vocês têm é toque, não dá pra ter comorbidade com antissocial, tá? É uma coisa ou outra e vocês não têm antissocial. Fiquem tranquilos, de vocês é o toque, tá? Só pra explicar, antissocial é diferente de fobia social, de ansiedade social, tá? Antissocial é aquilo que vocês conhecem como psicopata. Isso é o antissocial, personalidade antissocial. A fobia social é diferente, é quando a pessoa tem muito um medo excessivo, uma ansiedade excessiva em lidar com situações sociais por medo de ser avaliado negativamente, mas isso é outro diagnóstico, mas que dá para coexistir com o toque. Então, a gente pode ter comorbidade e o mais comum na psiquiatria é que o paciente tenha comorbidades, tá? É mais difícil mesmo o paciente chegar com um transtorno só, de maneira geral ele tem mais de um, e a depressão é um transtorno que é bem comum a gente ter com toque, por isso eu achei bem importante explicar para vocês sobre isso, para vocês saberem diferenciar uma coisa da outra. Não é para se diagnosticar, não é isso que a gente está fazendo aqui, é vocês entenderem, opa, me identifiquei muito com isso, ou seja, eu preciso levar para minha psicóloga, preciso levar para o meu psiquiatra, que eu também sofro desses outros sintomas aí que eu vou descrever agora para vocês. Tá, o que a gente tem na depressão? Igual eu expliquei pra vocês, eu vou falar do transtorno depressivo maior. O primeiro ponto que a gente precisa ter é o seguinte, um humor deprimido ou uma perda acentuada do prazer ou interesse. Vou explicar as duas coisas. O humor deprimido, ele pode ser tristeza, eu me senti realmente pra baixo, ou mais irritado, às vezes não é necessariamente um humor pra baixo, mas é mais um humor muito irritado. Isso ou perda de interesse muito grande. Então, as coisas que antes me davam prazer, eu já não tenho mais interesse. Antes eu jogava, sei lá, bola, hoje eu não tenho mais prazer com isso. Eu surfava, andava de skate, andava de patins, gostava de sair com meus amigos, gostava de ir na igreja, gostava de ficar desenhando, gostava de pintar, gostava de tatuar e hoje eu não tenho mais prazer nisso. Esse é o primeiro critério da depressão. Você tem uma perda muito importante naquilo que te dava prazer ou interesse.
e acompanhado, né, em alguns casos, de humor deprimido, humor rebaixado, desânimo ou humor mais irritado. Então, a gente precisa ter um desses dois critérios. Além disso, a gente tem vários outros critérios, tá? Por exemplo, uma diminuição da atenção, diminuição da concentração, seja numa leitura que antes você lia com mais facilidade, agora você tem mais dificuldade de se concentrar, seja no teu trabalho, parece que você tem que ficar voltando naquilo, parece que você não consegue mais se concentrar. A gente tem também uma alteração de apetite, né? Então a pessoa perdeu o apetite ou parece que aumenta o apetite, então sim, tô comendo horrores, ou não, perdi meu apetite, não consigo mais comer. Pode ter também uma influência ali no peso, então ganhar mais peso, por exemplo, ou perder peso, não de forma intencional. A Leila tá fazendo uma dieta, não, isso não conta, tá? Que mais que a gente tem? A gente tem, muito importante, uma perda de energia, né? Eu tenho uma paciente que me fala assim, parece que tem alguma coisa que me segura, parece que tem alguma coisa, como se fosse uma corrente, né? Eu acho que seria isso, assim, que segura ela, que ela não consegue fazer as coisas, porque ela se sente sem energia, ela não consegue ter energia para fazer as coisas, então é tudo muito arrastado. Isso é um sintoma bem importante, como se a gente tivesse a bateria ali no mínimo, sempre aquela bateria no mínimo. Isso é importante, eu frisar que esses sintomas, eles não acontecem uma vez, aconteceu uma vez, não. Acontece na maior parte dos dias, quase todos os dias. Um outro sintoma é uma agitação psicomotora, ou a pessoa fica muito agitada, ou uma lentificação. A pessoa fica muito lenta, arrastada, parece que está mais devagar do que o normal. Esse é um sintoma importante. Outro sintoma bem característico da depressão é aquele sentimento de inutilidade, de culpa. Então a pessoa se sente muito inútil, ela se sente um fardo, ela se sente um peso para os outros, ela sente uma culpa que às vezes é extremamente excessiva, né? Ela se culpa por ter a depressão, ela se culpa pelo que ela tá vivendo, ela se culpa por estar sentindo culpa, então ela se culpa por coisas do passado, ela fica remoendo coisas do passado, ela se culpa por alguma coisa que eventualmente aconteceu agora, é uma culpa constante. Além disso, a gente pode ter também pensamentos de morte. Então a pessoa tá pensando mais na morte, tá pensando mais em como seria morrer, em alguns casos chega a pensar em suicídio, pensar em como seria, algumas pessoas chegam efetivamente a fazer uma carta, a pensar em métodos para se suicidar. Se for o caso de vocês, urgentemente procurem ajuda. Se vocês já tiverem um psicólogo, um psiquiatra, falem diretamente com ele, senão vocês procurem ajuda, porque isso é muito sério, tá? E como eu expliquei para vocês, esses sintomas, eles precisam estar presentes na maior parte do seu dia, quase todos os dias. Não é uma coisa que eu tive semana passada e agora eu tô tendo de novo, não. É uma coisa que é constante, tá? Pra gente caracterizar como um transtorno depressivo. Não falei, mas também a gente pode ter uma perturbação no sono. É muito comum você dormir mais ou dormir menos, então diretamente a gente pode ter um reflexo ali no teu sono, que também é um sinalizador aqui para nós. Esses sintomas precisam estar presentes no mínimo durante 2 semanas. Leila, tô 2 dias assim, ainda não configura uma depressão. Precisa estar presente na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. 2 semanas que você tá tendo essas sensações, né? Essa perda de energia, perda de interesse, prazer, humor deprimido, irritável, etc. Tudo que eu falei ali para vocês. Além disso, isso precisa gerar algum sofrimento, isso precisa gerar algum transtorno na tua vida, algum prejuízo. E a depressão é muito interessante porque é algo que a pessoa percebe, sabe? Nossa, eu não era assim, eu tinha prazer, eu me motivava de fazer essas coisas, agora não tenho nem vontade mais de ver meus amigos, me isolo e tal. Então é uma mudança que se percebe claramente. Diferente de outros transtornos que a pessoa coloca, eu sempre fui assim, um transtorno de personalidade, sempre fui assim, esse é meu jeito, a pessoa fala. Na depressão, não. A pessoa vinha numa constante, digamos assim, né? Constante mais ou menos, né? Que a vida nunca é constante, mas... E aí ela tem uma queda, tá? Então, assim, eu tenho aqui uma constante na minha vida, eu venho, né? Com aquelas constantes mais ou menos, mas aí ela tem uma queda, ela percebe. Um transtorno de personalidade, não, mais ou menos relativamente estável ao longo da vida. A depressão não, eu tenho essa queda, né? Então, e aí isso gera, né, prejuízo na tua vida, isso gera sofrimento e que precisa durar por pelo menos 2 semanas. O tratamento da depressão são medicamentos parecidos com o TOC, né, que são os antidepressivos para ambos os casos.
Mas na terapia, o tratamento envolve outras coisas além daquilo que a gente faz para toque. Para toque, de maneira geral, a gente vai fazer exposição e prevenção de respostas, mas para depressão a gente trabalha também com ativação comportamental, que é ativar vocês a fazerem novamente aquilo que dava prazer, ativar vocês para vocês conseguirem se engajar em coisas que têm o potencial de animar vocês, de motivar vocês. Um ponto importante, tá? Se você tiver depressão já diagnosticado, ou se você tá desconfiando com o meu vídeo agora, infelizmente, a vontade não vai vir do nada. Ai, pronto, assisti esse vídeo, agora me motivei para ir fazer as coisas que me davam prazer antes. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente vai na marra, a gente força a barra. Não estou com vontade de fazer nada, tô querendo ficar assim, em casa o dia inteiro, deitado, isolado. Na depressão, a gente vai precisar forçar a barra. A gente não vai esperar a vontade vir porque a vontade não vem. É o caminho inverso. A gente se coloca a fazer as coisas mesmo sem vontade e depois a vontade começa a vir, tá? Depois a gente começa a ativar o nosso cérebro, a gente começa a criar novas conexões e aí sim a gente conseguir trabalhar de novo esses neurotransmissores, que são essas substâncias no teu cérebro relacionadas a prazer, a bem-estar, a motivação, vontade, etc, tá? Então, não fiquem preocupados se, mas eu não tenho vontade. Não, você não vai ter vontade. A gente vai forçar a barra. Por isso que o tratamento com medicação é bem importante e, claro, além da terapia. E, pessoal, claro que quando a gente fala de comorbidade, né, a gente tá falando então de um trabalho a mais, não é só tratar toque, agora eu tô falando de tratar toque e depressão. E a gente tem algumas estatísticas ali, então no DSM ele diz que a presença de toque e transtorno depressivo é maior. Igual eu falei, existem outros transtornos depressivos, que aí a gente fala uma porcentagem maior, mas falando especificamente desse que eu tô falando, do depressivo maior, da depressão mais comum, conhecida aí comumente, a gente tem pelo menos 41% dos pacientes que têm toque tendo também o depressivo maior. Então, é um índice bem alto, assim, e quando a gente para pensar no somatório dos outros transtornos depressivos, né, aí é bem maior essa estatística. E além disso, eu quero chamar a atenção de vocês para pensamentos de suicídio, né, que de maneira geral as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, porque acham que se falar, eu vou dar ideia. Não, a gente não dá ideia para ninguém. Uma pessoa que já pensa em tirar a própria vida, ela não está sendo induzida por alguém que falou sobre, ela já tem isso, e aí, quando a gente fala sobre, a pessoa se sente às vezes mais entendida, mais compreendida. Então, a gente também tem ali, não vou trazer muitos números, que eu sei que alguns de vocês ficam muito obsessivas com os números que a gente pode trazer e pensar, nossa, então vai acontecer comigo, porque a gente tem também o toque de suicídio, né? Que é aquele toque que faz você achar que você quer se suicidar, mas é diferente da depressão. É muito diferente. Porque na depressão, de fato eu estou mal, de fato eu não enxergo saída pra minha vida, de fato eu me sinto uma inútil, uma incapaz, eu me sinto culpada por tudo, e aí a vida para de ter graça. É isso que acontece na depressão. No toque de suicídio, não. No toque de suicídio, eu tenho pensamentos intrusivos falando que eu quero me matar, que eu quero tirar minha própria vida, mas eu não quero fazer isso de verdade. Então, na depressão, isso é uma diferença importante, né? Na depressão, tá congruente com o meu humor. Eu estou mal e eu tenho pensamentos suicidas. Não todo mundo, mas alguns têm pensamento suicida e pensa em tirar a própria vida. Tá congruente. No toque, não. Não necessariamente eu vou ter isso, tá? No toque, eu vou ter esses pensamentos intrusivos, mas é diferente da ruminação da depressão, é diferente. Eles também ficam ruminando na depressão, mas no toque não, é especificamente em relação às obsessões de vocês. Então, eu ter toque de suicídio não significa que eu tenho depressão, porque na depressão, de fato, a minha vida para de fazer sentido, e no toque, mesmo que a vida fique pesada, mas não necessariamente vocês querem tirar a própria vida. Mas como a gente pode ter os dois transtornos ao mesmo tempo, o toque e a depressão, então sim, a gente pode ter também pensamentos intrusivos, pensamento intrusivo não, a gente pode ter também pensamentos de tirar a própria vida para além do toque de suicídio, tá? Que é um pensamento obsessivo falando que eu quero me matar e eu não quero. Diferente disso, tem pessoas que de fato começam a ficar tão pesada a vida que elas não enxergam saída pro toque ou pra depressão e elas acham que a única saída é tirar a própria vida. E eu tô aqui pra dizer que não, você que me acompanha ou você que me conheceu especificamente hoje, num tema um pouco talvez até mais pesado, não que o toque não seja, mas enfim, eu sempre tento trazer mais leveza ali quando a gente tá falando de toque, um pouco de revolta, né, pra quem já me conhece, com o toque, não com vocês. Então, assim, ainda que seja doloroso, e eu sei que não é nada fácil você ter um transtorno, menos ainda ter dois, mas existe saída, existem tratamentos eficazes. Se você já tentou e não deu certo, não desista de você, né? Eu falo, a gente vai desistir do toque, a gente desiste da depressão, mas a gente não vai desistir da nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais que pareça que não tem solução,
Tem. Não é porque você não enxerga a solução que ela não existe. É que você não enxerga ela, você não conhece ela. Mas existem pessoas que trabalham para isso, que estudam isso e que estão aí para te ajudar. Psicólogos e psiquiatras. Não deixe de procurar ajuda. Procure ajuda. Se você tá se identificando com isso que eu falei para você, seja de toque ou seja de depressão, procura ajuda. A vida pode ter graça novamente. A vida pode ser mais livre. Vocês não precisam ficar escravizados por conta desses transtornos. Então o vídeo de hoje era esse. Eu quero fazer o nosso próximo vídeo de respondendo dúvidas, tá? Eu pensei em fazer outro tema, mas faz tempo que eu quero fazer, mas eu queria avisar vocês que o nosso próximo vai ser de respondendo dúvidas de vocês, então deixem neste vídeo dúvidas, perguntas, eu posso resgatar dos outros, mas eu sempre procuro olhar para aquele que eu avisei. O vídeo que eu tô avisando é este, então deixem suas dúvidas para eu responder no nosso próximo vídeo, tá certo, pessoal? Muitíssimo obrigada pela atenção. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal, eu sei que é chato, tem que ficar logando, mas se inscreve lá rapidinho, me ajuda bastante e pode te ajudar a semanalmente receber aí as notificações, ativa o sininho para receber as notificações de um vídeo novo, tá? Toda terça-feira tem Terça do Toque. Então é isso, gostou? Deixa aqui teu comentário, quero saber o que você achou, se você se identificou ou não, enfim, envie para alguém que também pode se beneficiar desse vídeo. Muitíssimo obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima terça. Um beijão e até lá!